Boa noite, graça e paz de Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui do nosso canal Conversas Teológicas, canal esse que está disponível nas plataformas da Anchor, do Spotify, também no Facebook e no próprio Instagram. Então você que está aí conosco, seja muito bem-vindo. Sinta-se aí abraçado por cada um de nós nesse tempo em que não podemos nos abraçar fisicamente, mas podemos estar juntos espiritualmente a partir da nossa fé. Hoje a nossa entrevista é com o pastor Edson de Souza Silva, pastor da Segunda Igreja Batista de Altos, ali no estado do Piauí. Então será uma entrevista muito interessante sobre o papel da teologia nos dias atuais. Realmente a teologia é importante realmente para os dias atuais. Essa vai ser a temática que a gente vai estar abordando hoje. Estamos só aguardando o pastor Edson entrar aqui na nossa live para que ele possa fazer a solicitação e assim nós iniciarmos esse bate-papo. De já você que entrou, sinta-se aí à vontade para perguntar, para comentar, para mandar seu boa noite, para mandar aí um recado de agradecimento, um recado de carinho ao pastor Edson, aqueles que também têm acompanhado, um amigo, uma amiga sua que está aí, e não deixe de estar seguindo a gente nas nossas plataformas. Siga a nossa página lá no Facebook, Conversas Teológicas. Siga também o nosso Instagram, a qual você acabou de entrar. Não deixe de fazer isso, divulgue, leve ao maior número de pessoas possíveis esse canal. É importante. A nossa ideia é justamente trabalhar o aprofundamento da teologia, fazer com que a teologia seja algo agradável para você, algo interessante. O pastor Edson acabou de entrar, vamos aguardar a solicitação que ele vai nos enviar para que a gente possa assim estar dando início a esse bate-papo muito especial nessa noite de terça-feira. Então vamos aguardar enquanto ele entra. Tudo é muito novo, é a tecnologia aí diante dos nossos olhos e nós estamos nos adaptando a esse novo tempo, a esse momento. Aceitar? Vamos agora só aguardar o Instagram dividir a tela para que a gente inicie a conversa dessa noite. Muito bem. Boa noite, pastor Edson. Acho que está com algum probleminha lá na câmera dele. Vamos aguardar o ajuste. Só aguardar aí, pastor Edson, arrumar sua câmera. Estou ouvindo. A questão de sua câmera me parece ela está direcionada para outro rumo. Não sei o que aconteceu. Ah, agora sim. Rapaz, olha a elegância aí. Rapaz, quem é o teólogo chique, né? Aí tá. Você não está me ouvindo? Ixi, eu estou lhe ouvindo aqui, mas não está saindo nada aí mesmo? Você está usando pelo notebook ou pelo celular? Uhum. Melhorou agora? Melhorou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. Pronto, ficou melhor assim. Pronto, tá ótimo. Então, boa noite, pastor Edson. Obrigado por ter aceitado o convite para esse bate-papo. É uma honra. Pastor Edson foi meu professor no Seminário Teológico Batista de Teresina e hoje eu tenho esse privilégio, né, de entrevistar aquele que me ensinou, aquele que me ajudou bastante ao longo dessa caminhada. Então, muito feliz por isso.
Agradecer também aqueles colegas que estudaram comigo. O Valdir está nos acompanhando, foi meu colega de turma, também é teólogo formado pelo Seminário Teológico Batista Teresina e foi aluno também do nosso querido pastor Edson e muitos outros. Então, sejam bem-vindos todos aqueles que estão nos acompanhando. Pastor Edson, para quem não sabe, é formado pelo Seminário Teológico Batista de Teresina, é bacharel em teologia pela Faculdade Evangélica do Piauí, é mestre em ministério pastoral pelo Seminário Teológico Servo de Cristo do Estado de São Paulo. Então, pastor Edson tem uma caminhada já teológica, além de ser pastor de igreja local, pastor da Segunda Igreja Batista de Altos, no estado do Piauí. Então, pastor Edson, seja bem-vindo, sinta-se à vontade para fazer suas considerações iniciais aí nessa noite. Eu que agradeço o convite. Eu fico pensando o que eu estou fazendo aqui, né? É que eu sou o menor dos que estiveram Que é aqui. isso. Né? Mas eu agradeço aí o convite e ter essa oportunidade de conversar com o Laquele. Foi um bom aluno, viu? Foi um bom aluno, rapaz inteligente, mas é um prazerzão estar aqui com você, rapaz. Amém. Muito obrigado, pastor. Então, já iniciando, como eu falava com o nosso entrevistado anterior, com o pastor João Paulo, já provocando, qual a importância da teologia para a igreja, na sua visão? Esse é um assunto que eu gosto de falar bastante, inclusive quando eu, não naquela época do seminário, mas posteriormente eu fiz uma pequena introdução sobre isso para dar aula nos seminários, de introdução à teologia, e eu tenho falado muito sobre isso, né, a importância da teologia para a igreja. Né? E primeiro entendendo que a igreja precisa fazer teologia. Né? Ela faz teologia, já que teologia, a grosso modo, significa o discurso sobre Deus, né? E não é apenas um discurso qualquer sobre Deus, é o discurso sobre o Deus que é Pai do nosso Senhor, Jesus Cristo. O Deus que se revelou de forma geral na natureza, mas especialmente nas Escrituras e na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, como é o título do livro do R.C. Sproul, né, todos somos teólogos. Né? E eu entendo que a teologia é importante para a igreja porque ela nos ajuda a compreender melhor a Deus. Né? No livro Inteligência Humilhada, Jonas Madureira disse que o nosso amor por Deus, ele nos leva a querer conhecer mais de Deus, para que, conhecendo mais a Deus, a gente possa, então, amá-lo de uma forma mais adequada, não amá-lo por meio daquelas imagens que nós criamos sobre Deus, e à medida que nós vamos conhecendo esse Deus, a gente vai amando e adorando de maneira mais correta, de uma forma que o agrade. Né? Então, é importante para o conhecimento de Deus e para as implicações que vêm para a missão da igreja e para a nossa vida cristã, conhecimento, a importância então, da teologia para a igreja. Muito bem. O senhor, como professor, como pastor local, com certeza, ao longo da caminhada teológica, a gente encontra vários modelos teológicos. E uma das perguntas que as pessoas normalmente fazem, de modo bem rotineiro, é uma pergunta que talvez seja até clichê para a gente, e nós digamos, não existe algo assim. Mas qual seria o melhor modelo teológico disponível hoje? Há realmente um modelo teológico? Esse é o modelo teológico, ou isso é apenas uma utopia de quem faz essa pergunta? O que você entenderia para eu entender melhor que modelos teológicos você estaria falando? As pessoas vão olhar e vão dizer assim, o modelo reformado calvinista é o melhor, o modelo liberal é melhor, o modelo arminiano é melhor, o modelo da missão integral. Esse tipo de conjectura que se faz muito no senso comum para aqueles que estão nos acompanhando, que não passaram pela academia, que às vezes têm essa ideia e entram nesses grandes debates de Facebook, de WhatsApp. Como professor de teologia,
é bom que se diga que eu comecei como um bom arminiano. Né? Uma Ensinava confissão, ó, arminianismo, uma confissão. ensinava arminianismo, meus pastores eram arminianos, né? E só que algumas coisas começaram a me incomodar. Por quê? Porque à medida que eu ia estudando os textos bíblicos, eu achava que o arminianismo não era completo na visão total das escrituras. Então, e aí eu fui estudando calvinismo e hoje eu sou um pastor teólogo mais da linha reformada calvinista. Né? Eu creio que a gente tem que ter muito cuidado, e aí eu posso falar bem sobre isso porque eu estive dos dois lados, de não querer colocar no texto, quando você faz teologia, isso é difícil, claro, mas essas pressuposições. Né? Porque assim, se eu sou um arminiano, eu já chego com pressuposições para ler João 3,16. Se eu sou calvinista, eu já chego para João 3,16 com outra pressuposição. Né? Aí é interessante, por quê? Porque, para mim, a visão tradicional arminiana e a visão tradicional calvinista não se encaixavam no texto. Né? E aí eu fui descobrindo ao longo dos estudos, por exemplo, que existiam outras visões calvinistas de João 3,16 que não interpreta ali mundo como eleito. Né? E sim ali como mundo, como João falando que Deus amou tanto os judeus quanto gentios. Né? E que Deus deu o seu filho tanto para judeus quanto para gentio. Né? Mas, como eu não gosto de fugir de pergunta, eu particularmente entendo que o modelo calvinista ele é um modelo mais amplo, né? E no escopo da Bíblia, da teologia bíblica, para mim, hoje, ele faz mais sentido, ele é mais completo. Né? E aí tanto porque ele aborda tanto questões políticas, econômicas, teológicas, e é por isso que eu acho ele bem mais completo. Muito bem. Há uma outra questão que se pergunta muito hoje ser teólogo é importante para a edificação da igreja? Ou atrapalha e apenas transforma a igreja num ambiente racionalista? É uma outra pergunta que parte muito do senso comum daqueles que não passaram pela academia de perguntar: realmente é importante nós termos teólogos dentro da comunidade local a qual nós servimos? Será que não vai atrapalhar, não vai racionalizar a coisa? Eu lhe pergunto, é realmente importante? Pois é, Ramon, interessante, porque eu sempre me incomodava com isso. Porque se você for ler Efésios capítulo 4, versículo 12, ali ele fala do pastor mestre. Os comentaristas são praticamente unânimes em dizer que ele não é pastor e mestre. Né? No grego ali é pastor mestre. Né? E tem até um livrozinho muito bom do John Piper, né? Pastor como mestre e o mestre como pastor. Tá? Pastor tem que ser teólogo. Por quê? Porque o pastor ele faz teologia. Ele faz teologia quando está pregando, ele faz teologia quando está orando, ele faz teologia quando está aconselhando, e ele faz teologia quando ele organiza o governo eclesiástico da igreja. Eu lembro de um concílio em que tinha o examinador da parte de ética e eclesiologia, e eu era o examinador da parte de teologia e escatologia. E o pastor começou dessa forma. Agora vamos para o momento mais importante do conselho, que é falar de eclesiologia, porque teologia não é muito importante. E eu, então, quando chegou a minha parte de examinar, eu falei, eu quero discordar do pastor que acabou de fazer o exame e dizer que a teologia sim é mais importante. Por quê? Porque o seu conceito eclesiológico vai depender da sua teologia. O que você vai me explicar agora sobre Deus, Jesus Cristo, vai depender da sua teologia. O problema, Ramon, e aí você sabe disso também como estudioso, é que por muito tempo a teologia ficou nas mãos de teólogos puramente acadêmicos, mas que não estavam envolvidos com a igreja. O teólogo, tem uma citação do teólogo Gasgui, que ele diz que a teologia é coisa importante demais para ser deixada nas mãos de profissionais.
porque a teologia se faz na igreja. A própria interpretação bíblica ela é feita na igreja. Tá? Isso é que é importante, porque a teologia, e aí eu posso usar como semelhantes os termos, teologia e doutrina, tá? E a Bíblia está cheia de recomendações sobre você ensinar essa doutrina, ela é prática. Se você deixar a teologia apenas no meio acadêmico, ela vai ser inútil. Ela vai ser inútil. Mas a verdadeira teologia, quando bem praticada, ela vai ser útil para a igreja. Porque o pastor, quando ele subir ao púlpito, ele vai estar fazendo teologia. Agora, essa teologia vai ser boa ou essa teologia vai ser ruim? Então, ele, para fazer uma boa teologia, ele vai ter que estudar, vai ter que se esmerar, vai ter que ter zelo, né, vai ter que dobrar o joelho para estudar, porque isso é importante para a igreja. Então, não tem como dissociar a teologia e a doutrina da igreja. Eu lembro que o saudoso pastor Exaltino, que foi meu mentor por um bom tempo, um pai espiritual para mim, ele disse que foi pregar num congresso de jovens, e quando ele terminou de pregar, o líder de jovem pegou o microfone e disse: agora não queremos mais saber de doutrina, agora queremos saber de Jesus. E o Exaltino, para quem conhecia, ele se levantou, tomou o microfone do jovem e disse: meu querido, quem é Jesus para você? E ele disse: a sua resposta é uma resposta teológica. Então, doutrina, teologia é importante para a igreja. Muito bem. Dentro disso, você foi professor, trabalhou na formação acadêmica, aliás, na participação, no modelo de construção acadêmica de muitos alunos. Como é que você vê as formações acadêmicas atuais? Elas suprem realmente a carência da igreja local ou elas estão deixando a desejar? Por experiência própria, não. Eu creio que, na minha própria experiência, o seminário não me preparou para muitas coisas que eu iria enfrentar no meio acadêmico. Tem até um livro agora que saiu da Vida Nova, o que o seminário não me ensinou, é uma coisa assim. E isso é verdade, tem muita coisa que o seminário não ensina. A própria teologia, que é muitas vezes ensinada no seminário, ela não é ensinada de uma maneira que mostra a sua praticidade, a sua relevância para a igreja. Porque tem muitos seminários que saem, eles não vão estudar teologia para quê? Ela não serve para a minha realidade do meu dia a dia. Então eu vejo que hoje já era uma crítica feita pelo pastor Exaltino no passado, que eu creio que continua sendo válida hoje, apesar de que hoje está surgindo muitos seminários com uma linha diferente, é que ele dizia, aí falando do meu Batista, claro, ele dizia que no seminário se estuda mais a periferia das escrituras do que a própria escritura. Muito seminário não se ensina as escrituras. No seminário, há muitos professores que não creem na inspiração plena das escrituras. Então, eu vejo que a formação, partindo de nós, professores, existem muitos professores bons academicamente, mas sem um coração no Senhor. Sem ser pastores, professores piedosos. Eu tive muitos professores que falavam mal da igreja. E aí você criava algo, você já saía armado, vamos dizer assim, para pastorear. Né? Então, eu creio que está mudando, mas nos seminários estudam muito as questões periféricas das escrituras. Há muita sociologia da religião sendo ensinada. E muitas vezes o próprio currículo acadêmico do seminário transmite a sensação de que a Bíblia não é suficiente para o ministério pastoral, para o ensino teológico dentro da igreja, para o aconselhamento, porque acaba fazendo uso demasiado de outras ferramentas que são importantes, mas fazem uso demasiado dessas outras ferramentas. Aí você, por exemplo, você vê que pregação
na igreja, no seminário, desculpa, uma disciplina de um semestre, às vezes apenas de um ano, e vai ser a principal ferramenta do pastor. Né? Então, eu creio que há muita imperfeição ainda no ensino teológico que estimula o ministério pastoral, né? A vivência do ministério pastoral nos seminários. E aí, a contrapartida também, infelizmente, temos os alunos. Por que os alunos? Porque, nós percebemos muitos alunos que não querem estudar, que não querem se esmerar no ensino. Tá? Eu lembro que eu fazia provas de teologia sistemática com perguntas básicas. Me deu uma definição, né, de Deus, fale de alguns atributos, cite textos bíblicos. Né? Então, temos hoje os próprios alunos que já vêm de uma formação deficiente da igreja, né, que também não tem esse amor pela doutrina, esse amor pelo ensino, pelo estudo teológico, que também aí você tem um professor que não estimula muito, né, uma grade curricular que não te mostra que as escrituras são importantes, e tudo isso acaba contribuindo para uma má formação teológica que a gente enxerga nos concílios, pelo menos aqui no nosso contexto. Há uma pergunta que o pastor Valdir colocou, que é muito interessante. Ele disse que há uma marginalização, se eu não me engano, ele colocou aqui, dos leigos. Ele colocou, você considera que há uma marginalização da teologia pelos leigos, pela forma que muitos apresentam, como algo destinado só à cátedra? Eu acho que é basicamente aquilo que você tinha respondido anteriormente, de dizer que a teologia por muitos anos ficou na mão de não pastores, mas pessoas que tinham a teologia só como algo destinado à cátedra, e isso acabou prejudicando. E aí você trouxe a ideia clara de que quando se passa para pastores que realmente estão nessa caminhada, a coisa muda. Mas comente aí um pouquinho. Eu acho que também o Ramon pode estar falando da linguagem teológica, né? Da linguagem teológica, muito hermética, né? Muito fechada, muito complexa. E aí ele tem razão. Tá? Eu mesmo tive um pastor que o nível de pregação dele era tão alto que mestres, pessoas que tinham mestrados em química, física, história na igreja, não compreendiam. Tá? Ele usava uma linguagem muito alta, usava termos teológicos sem explicá-los. Eu tive essa experiência com um pastor assim. Eu entendia já na época, porque eu já estudava bastante esses termos. E quando iam conversar com ele, ele dizia assim, vá pegar um dicionário. Era a resposta que ele dava. Sim, é verdade. Quando você apresenta discurso bíblico teológico profundo, mas com simplicidade, você vai levar a igreja ao estudo, ao amor ao Deus, a entender que a teologia é importante. Nesse livro, da pregação reformada, do Joy Bick, e ele está fazendo um apanhado da perspectiva da pregação dos puritanos. E hoje, interessante, Ramon, que eu li sobre o diretório do culto, né, da Assembleia de Westminster, e tinha escrito que o pastor tinha que pregar um sermão simples, onde as pessoas da camada mais baixa da sociedade deveriam entender. Então, eles dizem lá para não usar muitos termos hebraicos e gregos, não fazer tantas citações de homens que não bíblicos, né, não teológicos, né, e transmitir as grandes doutrinas da Escritura de forma simples, porque qual o papel da pregação da teologia? É você gerar uma transformação no coração, não apenas uma informação na mente. Então, a mensagem, eles dão diretriz de como aplicar a mensagem. Então, creio que o Valdir está certo. Muitas vezes, a linguagem é tão complexa que faz com que a igreja não seja alimentada, e por não ser alimentada, ela acha, não, isso aqui é inútil, isso aqui não é importante para mim. E é por isso que eu sempre tentava, em sala de aula, falar sobre a onisciência de Deus, mas mostrar quais implicações disso para a minha vida cristã.
Por exemplo, Paul Tillich dizia que o conceito de teologia de Deus, da onisciência de Deus implica que o mundo é um santuário. Onde você estiver, ali é um lugar sagrado. E seja lavando louça, varrendo a casa, estudando, se Deus é onisciente, se Deus está ali, você tem que fazer aquilo como um ato de adoração. Tá? Então aí você pega uma linguagem teológica, abstrata, e transforma ela em uma linguagem mais prática, concreta. Eu concordo com o Valdir, muitas vezes é culpa nossa, né, que complicamos a linguagem teológica para as pessoas que não têm muito acesso a isso. Outro questionamento que eu trago é que há uma percepção, acho que de boa parte das pessoas, que os nossos pastores têm entregado o que chamam de ensinos muito fracos a partir dos púlpitos, a partir de cultos de doutrina, a partir de EBDs. Primeiro, eu queria saber se você concorda com isso. E segundo, como é que a gente pode reverter isso? Claro que é quase uma resposta clichê, mas queria ouvir a sua opinião. Ramon, assim, a minha percepção, eu acho que a culpa é maior nossa como pastores. Nossa como pastores. Não sei se já fizeram essa pergunta para você, mas para mim, já fizeram essa pergunta. Você, antes do conselho, você vai querer ser um pastor ou um mestre? Como se houvesse uma dicotomia entre as duas, como se a teologia não fosse importante para o pastor, se você dissociasse a teologia do ministério pastoral. Então, para mim, quando você olha o âmbito geral da igreja, de um modo geral, você observa que é fraco, sim. É fraco. É fraco porque muitas das mensagens são muito pragmáticas, muito centradas na autoajuda. E você vê esses pastores de moda, que você vê as ovelhas, as pessoas, os membros da igreja, compartilhando alguns conceitos heréticos, sem perceber que aqueles conceitos são heréticos. Por quê? Porque o púlpito, a escola bíblica, os pequenos grupos, não estão dando algo mais sólido para as pessoas. Não estão dando mais sólido. Então, para mim, a culpa maior é do líder, é do pastor, que não vê isso como importante. Todavia, a igreja também é culpada. Lá em 1 João, capítulo 4, João diz que a igreja é responsável por provar os espíritos, tá? Se eles são falsos profetas ou não. Em Atos, capítulo 18, Priscila e Áquila observaram o sermão de Apolo. Opa, existem alguns problemas teológicos aqui em Apolo. Vamos conversar lá em casa? A igreja também é culpada porque ela não exige isso do pastor. Não, ela não exige e nem investe para que o pastor ele se prepare melhor. Tá? O pastor não investe em si mesmo e a igreja também não. E eu acho que esse pragmatismo atrapalha muito. Minha igreja está crescendo. Mas está crescendo como? Porque o crescimento ele tem que ser tanto quantitativo quanto qualitativo. Qual é a qualidade dos crentes? E dá para o pastor perceber qual é a qualidade desses crentes? Nos relacionamentos dele, na forma como ele lida com os conflitos, como ele está lidando dentro do seu lar. Então, começa com o púlpito, eu entendo que é fraco, e para mim, eu entendo que um púlpito forte, bíblico, expositivo, pessoas que têm esse tipo de púlpito estão lidando melhor com essa crise, por exemplo. Porque sabem pegar as escrituras e lerem sozinhos seus lares com sua família. Entendeu? Então, se você estudar a história da igreja, eu estou impressionado aqui com a exigência para a formação de um pastor na época do século XVI, XVII, tá? Século XVIII. Está me impressionando a exigência deles. Por quê? Porque eles entendiam que isso era importante para termos igrejas fortes. Então você vê, pastor Ramon, que essa igreja forte, bíblica, esses pastores fortes bíblicos,
o trabalho deles vai extrapolar a igreja. Né? A teologia deles vai extrapolar a igreja. Então, entende-se que é culpa principal do pastor e desse pragmatismo utilitarista, e ainda digo mais, é uma falta de crença na suficiência das Escrituras. Porque se realmente cresce na suficiência das Escrituras e tivesse o temor a Deus de que, ao abrir as Escrituras, é que eu sou um embaixador, eu sou um embaixador, eu estou entregando uma mensagem que já foi dada, e eu não posso entregá-la de qualquer jeito, eu não posso emitir opiniões quaisquer ou minhas sobre ela. Como minha opinião não vale, não é importante. É importante a opinião de Deus. Então, essas duas questões, a falta de crer na suficiência da Escritura e a falta de temor a Deus, é que tem levado a esse ensino fraco dentro das igrejas. Muito bem. Você considera que há um crescimento do evangelho progressista ou liberal dentro das igrejas históricas? Essa aí o Ramon deve estar rindo com essa pergunta aí, né? Sim, creio sim. Infelizmente. Eu sou muito, muito duro com relação a isso. Eu creio que quando você ideologiza o texto bíblico, você está correndo um risco imenso. É o que, quando você relativiza as escrituras, você está correndo um risco imenso. Eu creio que esse liberalismo teológico é interessante, que praticamente está morto lá na Europa, né? E aí chega aqui no Brasil como se fosse uma novidade. Essa leitura sociológica da Bíblia, colocando Apocalipse no ano 200, né? De que os profetas só falaram em favor do pobre. E aí é uma leitura totalmente equivocada, porque se você ler o livro de Miqueias condena tanto o pobre quanto o rico, tanto o opressor quanto o oprimido, porque o opressor está errado quando ele usa do seu poder e da sua riqueza para extorquir, para sugar, né, o pobre, mas o oprimido também está errado quando na sua opressão ele é desonesto nas suas relações com o seu próximo. Né? Então, você acaba fazendo uma leitura enviesada das escrituras e isso é muito prejudicial. Tem crescido, Ramon, mas ao mesmo tempo eu tenho visto que o meu medo não são só os progressistas, são também os conservadores. Os conservadores que colocam a sua ideologia política acima das escrituras, né? Que usam textos bíblicos para aplicar para um determinado político. Então, é muito fácil dizer os progressistas são um problema, mas os conservadores também são. Porque ambos, de perspectivas diferentes, também relativizam as escrituras. É por isso que eu assumi para mim um termo que o Pedro Dutti, pastor presbiteriano, usa. Eu sou um ateu político. Tá? Eu sou um ateu político. Para mim, eu oro os valores, tá? Não a pessoa em si. Claro que você tem que olhar a pessoa, a sua integridade, tá? Mas está difícil ver pessoas íntegras, então você vai enxergar os valores. Tem crescido, mas eu acho que não tanto como eu acho que poderia estar crescendo. Todavia, conservadorismo também, pastores conservadores também, tem que cair também na mesma armadilha, do outro lado também. Então a gente tem que ter cuidado com esses dois extremos. A pergunta seguinte, basicamente, você respondeu, você se definiu como um ateu político, né? É até uma posição que não é tão vista no meio que nós estamos, né? Ou o cara é progressista, Uhum. Eu até Pode falar. ele aqui no Instagram, siga o Pedro Dutti. Eu acho que ele é uma pessoa que aqueles que querem assumir uma posição política mais equilibrada, ou pelo menos tentar, ele é um bom pastor, cientista político para seguir, filósofo também.
Então, claramente, você diria que teologia e política não podem caminhar juntas. Não podem, podem caminhar juntas sim, mas eu creio que essa é uma posição pessoal minha. Eu creio que o pastor ele tem que ser um teólogo público, profeta, onde ele condena a injustiça e, ao mesmo tempo, dá caminhos para a igreja de como ser bons cidadãos políticos, bons cidadãos, bons civis, homens civis, mulheres civis. Então, caminha junto, sim. Eu creio que quando o pastor se envereda pela política, ao mesmo tempo que quer continuar sendo pastor, e aí, para mim, teologia e política, nesse momento, não se misturam. Eu entendo o seguinte: ou você é pastor, ou você é político. Nós não podemos deixar a política nas mãos de ateus, de pessoas com outras perspectivas religiosas. Não podemos deixar só na mão deles. Eu creio que aí, Ramon, o pastor, é muito importante isso, que quando ele faz teologia sadia dentro da igreja, o que é teologia sadia? Quando ele fala também que como eu posso aplicar minha fé à vida, como eu posso aplicar minha fé à política, e aí você não vai temer que o membro da sua igreja seja um político, porque ele vai ser um crente que vai exercer a política com a cosmovisão cristã. O problema é que quando a gente assume a política e esquece a cosmovisão cristã, e aí eu vou usar um termo do Jonas Madureira, no Inteligência Humilhada, ele fala da traição dos teólogos. E aí teólogos, de um modo geral, não só pastores, há muitos teólogos, crentes, no seu ambiente de trabalho, seja na psicologia, na pedagogia, seja no exercício propriamente dito da política, eles não estão aplicando a sua fé, porque eles abandonaram a cosmovisão cristã, que se resume em criação, queda, redenção e consumação. Se você tiver bem definido esses 4 pilares, então você não vai ser um teólogo traidor. Esse é o maior problema que eu vejo. É que quando eles entram na política, eles traem a cosmovisão cristã, e o que prevalece não é a cosmovisão do reino de Deus, mas a cosmovisão da ideologia política do partido que aquela pessoa representa. Então, se mistura sim, contanto que você influencia a política com a sua cosmovisão cristã. Muito bem, muito bem. Pergunta aí polêmica, mas você tirou de letra aí. Agora vou fazer aqui umas 3 perguntinhas, também que não são nada fáceis, mas vamos lá. Aliás, eu acho que são fáceis para você sim, mas para alguns, hoje em dia, que são politicamente corretos, talvez seja difícil. Você é a favor do casamento gay, pastor Edson? Não ouvi a pergunta, falhou aqui. Você é a favor do casamento gay? Nunca. Não. Primeiro que aplicar o termo casamento está errado. Casamento só se aplica a um homem e uma mulher. Então, o próprio termo está errado. Não existe casamento gay. Existe pessoas do mesmo sexo que se juntam. Tá? Então, isso aí não tem... Eu lembro que quando no Brasil surgiu aquela Bíblia homossexual, né? E aí eu fui estudar os argumentos de Romanos 1, que eles usavam lá, de Tiago também. Aliás, Romanos 1, usando Tiago para interpretar um argumento do texto, totalmente fraco e equivocado. Então, não existe casamento gay. Se o cristão usa esse termo, já está usando errado o termo. É o casamento entre um homem e uma mulher. Gênesis capítulo 2. O casamento ele é monogâmico, ele é para a vida toda, né? Ele é entre um homem e uma mulher. Então, isso é bíblico, é o casamento entre um homem e uma mulher. O termo casamento gay não existe. E é importante, sabe por que eu fiz essa pergunta, pastor Edson? Mesmo sabendo a sua posição, é porque muitos jovens cristãos que nos acompanham, ou até mesmo alguns que já são até adultos dentro das comunidades, entendem que existe casamento gay e não compreendem o significado de casamento à luz da Escritura e vão fazendo essas misturas daquilo que a cosmovisão secular traz.
Então, assim, talvez no ambiente cristão, assim, para nós pastores e para alguns que estão mais próximos da gente, seja até uma pergunta clichê. Mas para muita gente hoje em dia me assusta. Pessoas deliberando sobre isso em rodas de conversa e achando interessante. Aí é verdade, irmão, é importante por quê? Porque, é como eu lhe falei, é falta de uma cosmovisão cristã. Tá? E aí eu vou fazer uma pequena crítica, né? Os pastores, ao invés de usar o domingo à noite para pregar sermões expositivos, doutrinários, porque é o momento que a igreja está reunida, a maior parte da igreja, ou pelo menos tem uma escola bíblica forte que vai falar sobre sexualidade. Não, se resume a sermões evangelísticos. A escola bíblica, muitas vezes com a revista, que é irrelevante, no sentido de que ela estuda o texto bíblico, mas sem fazer ponte para as questões que nós enfrentamos hoje. Então é importante sim, porque infelizmente, por falta de uma cosmovisão cristã, é que as pessoas não conseguem compreender. E é por causa de uma falta de cosmovisão cristã da queda que muitas das pessoas entendem que o homossexualismo é um pecado diferente dos outros. E quando você vai para 1 Coríntios, capítulo 6, ali, a partir do verso 9, o Paulo ele vai colocar o homossexualismo na mesma categoria dos outros pecados. É pecado. E é um pecado que a graça de Deus pode transformar. Que a graça de Deus transforma. É interessante que um pastor certa vez me perguntou, e se for provado que é biológico? Para mim não vai fazer diferença nenhuma. Porque se a Bíblia diz que é pecado, ele transforma. Ele muda. Então, é importante sim, porque esse tipo de diálogo que você ouve, que a gente ouve, é falta de uma cosmovisão cristã sólida a respeito da queda. E também a falta de visão da criação. A gente fala muito da redenção, mas nós falamos pouco da criação. O Carvalho Filho, que nos acompanha, pontuou muito bem, só para ressaltar. Quando eu coloco isso, eu coloco porque justamente o termo que ele trouxe é um termo ideológico. Só que, pelo nosso desconhecimento, a gente acaba entendendo que é um termo jurídico e às vezes até bíblico, ou seja, são inverdades que acabam se infiltrando na igreja pela fraqueza intelectual e bíblica do nosso rebanho. Então, é basicamente isso. Mas uma outra pergunta: você é a favor do aborto? Não, não sou. Eu só sou a favor do aborto se for em casos que está correndo risco, onde está em risco a mãe e a criança. Se tiver que escolher, eu sou da linha da ética cristã que a mãe tem que ser preservada. Mas em caso de estupro, anencéfalos, eu sou totalmente contra por causa do princípio da vida. E aí vem de novo a cosmovisão cristã correta. Você não vai ver na Bíblia um texto assim, não abortarás. Mas você vai ver em Gênesis, capítulo 9, que quando Deus fez aliança com Noé, você não pode matar alguém à imagem e semelhança de Deus. E um bebê é uma imagem e semelhança de Deus. Você vê João Batista já cheio do Espírito Santo. Você já vê Jesus no ventre cheio do Espírito Santo, em nome de Deus. Mostrando isso. Você vê Salmo 139, que desde o ventre Davi entende que foi amado pelo Senhor. Já no ventre. Então, não. A teologia bíblica, cristã, ortodoxa, ela entende que aborto é pecado. É você tirar uma vida, você matar uma vida. Eu gostei muito de um texto que o Iago Martins escreveu quando ele perdeu o primeiro bebê. Ele disse, o próximo que virá, eu não vou dar o mesmo nome, porque aquele bebê que estava no ventre da minha esposa era já um bebê. Aquele feto já era meu filho. Então, se vier da criança do mesmo sexo, eu vou dar um outro nome, porque aqui já é uma outra
vida, uma outra criança. Essa é a perspectiva bíblica, eu entendo. Muito bem. Há uma pergunta aqui do Valdir, de novo. Pegando o eixo que você colocou da cosmovisão cristã, ele questiona esse tempo de pandemia que a gente está vivendo, esse tempo do coronavírus. Ele pergunta: poderíamos afirmar que Deus mandou o coronavírus? Pergunta do Valdir. Eu não tenho problema com esse tipo de pergunta. Eu entendo que tudo que acontece, em última análise, é pela ação de Deus. Tudo, tudo. Eu não entendo que você, quando olha para as escrituras de Gênesis e Apocalipse, você vê um Deus que controla todas as coisas, nações, eventos, manda a peste, manda a chuva, tira a chuva. Que esse Deus seja diferente do Deus que nós cremos hoje. Uma cosmovisão bíblica entende a soberania de Deus sobre todas as áreas da vida. A ideia, mas eu entendo que Deus só permitiu. Mas a Bíblia diz que Deus faz tudo como lhe agrada. Ele nunca vai permitir algo que não esteja dentro do seu plano maior. Aquele mal, ele pode não concordar com ele, mas ele vai usar aquele mal para o bem, ou para a punição, ou para a disciplina. E quando você olha para essa pandemia, ela está me fazendo lembrar muitas coisas do que vai acontecer na volta de Jesus. As pessoas estavam investindo na Bolsa de Valores, as pessoas estavam fazendo poupança, comprando suas casas, casando-se, dando-se em casamento, cada um seguro no seu emprego. De repente aparece um vírus desse e desmorona tudo. Simplesmente tudo. Esse vírus veio mostrar que toda instituição, todo sistema, seja ele político, econômico, social, científico, porque os cientistas estão correndo feito louco, porque o vírus parece que já está em mutação e ele age diferente de cada pessoa, e pode ser que a vacina funcione em um e a vacina encontrada depois não funcione em outro. Está mostrando a ineficiência do ser humano, né? E de todas as suas estruturas e sistemas. Está apontando para o dia, quando estiver perto de Cristo voltar, que vai ser da mesma forma. Eu não penso que a pandemia ela é redentiva, no sentido de que ela vai transformar as pessoas serão completamente diferentes. Eu não tenho essa ilusão. Para mim, é só o evangelho redentivo. Eu entendo que isso foi feito por erros humanos, mas que aconteceu por uma permissão decretiva de Deus. Porque ele está fazendo uso disso, e aí só lá na frente nós vamos perceber qual o propósito maior de Deus. Mas, Ramon, para mim tem sido muito bom. Eu tenho aproveitado esse tempo para refletir sobre o meu ministério. Tenho aproveitado esse tempo para orar mais. Tem sido um tempo bom para curtir a minha família, meus filhos. As pessoas estão tendo mais tempo com a sua família. As pessoas estão vendo que shopping não é essencial, que dinheiro não é tão essencial assim. As pessoas estão vendo que nós somos frágeis, muito frágeis, e Deus está trazendo uma grande lição para aqueles que estão olhando com sabedoria para os acontecimentos à luz das Escrituras. Então, eu entendo sim que isso foi feito por Deus, e ainda mais, eu creio que Deus mandou isso para poder ter uma mudança geopolítica que pode culminar com algo escatologicamente. Mas isso é uma outra história. Mas eu entendo que Deus decreta todas as coisas, ele faz uso de coisas secundárias, ele faz uso dos erros maus dos homens para um propósito maior. E isso também está trazendo lições para a igreja, para nós como igreja. Quantos crentes que não valorizavam as reuniões com o povo de Deus hoje estão com saudades? Quantos crentes que eram dependentes do púlpito de domingo têm que aprender agora a estudar a Bíblia em casa? Quantos homens têm que pegar a sua família e ler as Escrituras juntos? Quantas pessoas Deus não está revelando um coração idólatra, que amava essas coisas mundanas, e agora estão vendo que
o seu coração estava longe de Deus. Né? Então, eu entendo que Deus está envolvido em todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas más, quando você olha a partir de como Deus age nas Escrituras. Muito bem. Há uma pergunta do pastor Milton aqui, pastor Milton lá de Nazaré, que ele colocou a questão sobre pastoreio feminino. Você crê que existam pastoras? Rapaz, em Israel, Débora era pastora de ovelhas, né? Débora era pastora de ovelhas, né? A ovelha é um animal, né? Não, eu não entendo isso. Eu estudei bastante isso, porque a partir do momento que comecei a assumir uma perspectiva calvinista reformada, você tem que estudar isso. Né? Agora, como eu falei para você, eu entendo que a forma como ensinam acaba trazendo grandes problemas, porque as escrituras estão cheias de orientações do papel da mulher na igreja. Tem muita coisa para a mulher fazer na igreja. Ela não precisa ser pastora. Eu entendo que você tem que ver as nuances culturais também do texto bíblico. Lá não tinha escola bíblica dominical. Eu creio que é espaço para a mulher ensinar na escola bíblica dominical. Na minha igreja mesmo, na classe de adultos, tem uma excelente professora da escola bíblica, que trabalha junto com outro rapaz que a gente está preparando para o presbitério. Mas, biblicamente, eu não entendo que, pegando o principal texto, por exemplo, é Timóteo, que ali é só um aspecto cultural. O aspecto cultural ele é importante não para anular o texto bíblico na hermenêutica. Ele é importante para entender o texto. Porque tem muita gente que usa o contexto cultural para anular o texto. E é interessante, Ramon, a gente não vai ter tempo para isso, mas a leitura feminista da Bíblia, essa mesma hermenêutica, esse viés hermenêutico é o mesmo que é usado para chegar na viés do pastorado feminino. Então, eu não creio no pastorado feminino, mas eu creio no ministério do exercício pastoral, do cuidado da mulher na igreja. São duas coisas diferentes. O ofício e o trabalho pastoral que ela pode fazer na igreja. Pastora não, mas trabalho pastoral na igreja sim. Muito bem. Como é que você enxerga, pastor Edson, a teologia batista hoje, falando especificamente do nosso meio, e como é que você pode vislumbrar o futuro dela? Se você tiver, depende de qual teologia batista, né? Se for a teologia batista da convenção da qual nós fazemos parte, ela está totalmente fragmentada. Ela está totalmente fragmentada. Aqui na nossa igreja, quando um membro da igreja passa num concurso, que tem muito, né? Eu perco muita gente no final do ano, passa o concurso e vai embora, por outros motivos, eu sempre digo assim, não é porque tem lá o nome Batista que realmente é Batista. Porque hoje, como é muito fragmentada a nossa questão doutrinária, a gente tem uma fragmentação muito grande teológica, litúrgica, minimamente coerente, né? Tem até uma pergunta que eu acho que é do Eros, né? E se a confessionalidade é importante para a igreja. Eu vou naquela linha de que toda igreja é confessional, ela confessa alguma coisa. Pode não estar escrita, mas ela confessa alguma coisa. Agora, eu entendo que a confessionalidade escrita vai ser importante para a igreja. Porque a confessionalidade escrita ela vai proteger a igreja do próximo pastor que ela vai escolher e vai proteger a igreja se aquele pastor que ela tem está começando a ter desvios doutrinários. Ela é importante para o tipo de liturgia que a igreja vai ter, do tipo de música que a igreja vai cantar. Então, a confessionalidade, seja ela usando os padrões que temos, Westminster, Confissão Batista, né? Ou seja, a igreja mesmo criando a sua própria confissão. Ela deveria ter. Isso é importante, isso. Então, a nossa declaração doutrinária, Ramon, em muitos aspectos, ela é muito boa. Muito boa. Se você pegar lá o que ela fala do dia do Senhor, ela é excelente. Mas por causa da fragmentação, você vê o meio batista com pastoras. Sendo que o artigo da nossa declaração doutrinária diz que o ministério pastoral só pode ser exercido por homens.
Está lá na declaração. Tem muitas coisas boas na nossa declaração. Alguns aspectos da nossa declaração precisam ser mudados. Por exemplo, quando ela fala do pecado. Há muitos problemas ali, alguns problemas ali teológicos. Mas ela é boa em muitos aspectos. E eu confesso para você que na nossa denominação, particularmente, eu não tenho uma boa perspectiva. Claro que estão aí há uns 3 anos aí o GT estudando a nova declaração doutrinária, né? Vão atualizá-la. Não sei como é que ela vai ser. Quem sabe, dependendo de como ela saia, ela vai trazer novos ares, novas esperanças. Mas eu acho que o nosso modelo está alimentado, até o Isaac Siqueira acho que falou sobre isso, se a gente não mudar a nossa estrutura organizacional, como convenção, denominação, eu não vejo esperança. Não vejo. A gente tem que começar lá em cima. Então eu não vejo esperança. Muito bem. Pastor Edson, eu queria agradecer demais a sua participação, sua presença aqui hoje. Para mim é uma honra, não só por estar entrevistando alguém que foi meu professor, mas por ver aquilo que Deus tem feito no seu ministério pastoral aí na CIB de Altos. E eu creio que todos que acompanharam aqui agora essa entrevista se passando nesse momento, e aqueles que irão acompanhar nas plataformas que nós temos, no Anchor, no Spotify, no Facebook, no próprio Instagram e na página do Conversas Teológicas, vão ser abençoados, vão se edificar. E que Deus possa te nutrir a cada dia do conhecimento da Escritura, da dependência do Senhor, e muito obrigado pela participação. Creio que esse obrigado é de todos. Então, que Deus possa te abençoar. Pastor Ramon também Torres manda aí um abraço, está acompanhando. A irmã Nívia deixou aí um abraço, foi sua aluna. E muitos outros que estão aí caminhando. Então, um abraço, eu creio que é geral de todos aqueles que acompanharam. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço pela oportunidade. Tenho fugido, né, de fazer isso, mas espero que de alguma forma tenham contribuído, principalmente para que pastores, obreiros, seminaristas e a própria igreja, né, tomem gosto pelo estudo teológico, né, e que entendam que isso é importante para a igreja. Amém. Deus te abençoe, obrigado a você que acompanhou a gente e que você possa estar compartilhando essa live com outras pessoas, possa depois estar revisitando ela, passando. Obrigado àqueles que disponibilizaram um tempinho e, como eu falei, você acompanha nas nossas plataformas todo esse conteúdo e outros conteúdos posteriores que virão. Tem muita coisa boa por aí. Então, um grande abraço, que Deus abençoe a todos, uma boa noite e até a próxima do Conversas Teológicas. Boa noite.